Bom dia a todos, bom dia a todas, um bom dia para você que está nos acompanhando pelos nossos canais do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Mercado Investimentos. Hoje segundona, uma segundona fria aqui, mas com vários assuntos quentes para a gente tratar com vocês. Mas antes de tudo, antes de começar a passar pelos nossos destaques do portal, eu quero mandar um abraço para o Piauí hoje nessa manhã, porque a Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, de São João do Piauí, é mais uma das nossas parceiras. E lembrando aqui que se você quiser fazer parte do nosso time de parcerias e ter a sua emissora retransmitindo aqui divulgada no ICL, você pode mandar o seu e-mail para a gente em retransmissão@icl.com.br. Acho que vai aparecer aqui o e-mail daqui a pouquinho. Então, se quiser fazer parte tanto da nossa rede de parcerias, como ter a sua rádio divulgada, a sua emissora divulgada aqui com a gente, é só mandar o e-mail e a gente dá um bom dia especial também para vocês, que hoje vai para o Piauí. Vamos passar pelos destaques então do dia, destaques dessa segundona, porque é uma semana que começa turbulenta mais uma vez. A semana passada a nossa bolsa fechou mais uma semana de perdas, a 7ª seguida, e maio foi uma sequência muito ruim. Eu falei que o mês de maio estava com bastantes dificuldades, estava ali com muita dificuldade de engrenar as altas. Inclusive, quando a gente pega o número de sessões que a gente teve e a quantidade de sessões que ficaram positivas, o número é baixíssimo. Então, foi um mês difícil, um pior mês ali, a pior sequência desde 2023. A gente vai comentar um pouco do que causou essa sequência de perdas, o que fez com que a gente tivesse um mês tão ruim. Desde o final de abril, na verdade, da metade de abril para frente, o Ibovespa começou a patinar. E o mês de maio afundou as perdas. Então a gente vai falar sobre essas quedas com vocês, mas não só isso, porque tem também assuntos importantíssimos na geopolítica. Vamos comentar sobre o Trump e essa classificação das organizações criminosas, PCC e Comando Vermelho, como terroristas globais, o que isso implica. Claro que a gente já viu vários especialistas falando sobre isso no N1, e eu vou aqui reforçar um pouco esse coro, falar um pouco sobre isso, e principalmente das questões financeiras envolvidas, desde a nossa soberania até o PIX. A gente vai passar por esses aspectos também com você nessa manhã. E a gente tem notícia do FGC, porque além do Master, na verdade depois do Master, o FGC começa a mudar algumas regras, além daquelas que já tinham mudado. Parece que agora a regulação vem do Banco Central também mais forte. As regras de cálculo da contribuição do FGC vão mudar. E, além disso, as regras de patrimônio, ali, como é que funciona, né, a saúde financeira, como isso vai ser visto, já que o Master conseguia entregar um balanço aparentemente funcional, mas não estando funcional, o que muda a partir de agora para evitar novos casos Master no sistema financeiro? Então, a gente explica para você o que muda também. E, além disso, agora sim, tem o nosso relatório Focus, velho conhecido da segunda-feira, que sempre nos acompanha no comecinho da semana. Focus voltou a elevar as projeções da inflação para esse e para os próximos 2 anos. Parece dia da marmota, parece a manchete da semana passada, mas não é. A gente vai contar para vocês o que mudou em relação à projeção do IPCA no relatório Focus dessa segunda-feira. Dito isso, já vamos passar pela nossa agenda para entender, além do relatório Focus, o que mais que a gente tem de divulgação importante nessa segundona. Vamos colocar aqui na tela para o pessoal de casa acompanhar, porque a agenda começa cedinho aqui, às 3 da manhã na Alemanha. Lá saíram as vendas no varejo de abril. Em seguida, às 4 horas na Turquia, teve divulgação do PIB do primeiro trimestre. E aí, a partir das 4h55, a gente tem os PMIs, os índices de atividade dos gerentes de compras de vários países. Alemanha, Zona do Euro e Reino Unido já divulgaram os PMIs da indústria, o PMI industrial, para mostrar como é que está o ritmo da atividade nesse setor em diversos países no mês de maio. Na sequência, a gente continua com a nossa agenda, porque tem mais agenda vindo por aí. Na zona do euro, a gente teve taxa de desemprego hoje também, 6 horas da manhã. E aí já entra Brasilzão.
que a gente teve de divulgação pela manhã no Brasil? Índice de confiança empresarial de maio, a FGV também divulgou o IPCS. IPCS é o Índice de Preços ao Consumidor semanal, aquele que vai sendo divulgado semana após semana, quase como um termômetro dos preços ao consumidor. E às 8h25, um relatório Focus que já trouxe spoiler para vocês na manhã. 10 horas foi a vez do Brasil divulgar o PMI da indústria. E aí quando a gente tiver os três, a gente passa para vocês. Porque falar só do índice de gerente de compras da indústria, para depois falar do composto de serviços, fica meio avulso. Então é melhor olhar os três juntos para ter uma ideia mais completa de como está o ritmo dos setores e da economia aqui no Brasilzão. Mas só para vocês saberem, às 10 horas o PMI de maio aqui já foi conhecido. Mas também não para por aí, porque a gente tem mais um pouquinho de agenda. Também saiu o PMI da indústria de maio dos Estados Unidos. O Departamento de Comércio, por lá, agorinha, divulgou os gastos com construção de abril e também o PMI industrial de maio da ISM. Lembrando que são instituições diferentes e que os dois normalmente são comparados, porque tem metodologias diferentes e até dá para ver, contrapor e ver o que cada um está ditando aí, como o ritmo está sendo ditado, na verdade, em cada um deles. Vou dar uma pausa para beber água aqui, porque senão a minha voz não chega ao fim do programa, tá muito frio, e aí começa a mudar tempo e a voz vai para o espaço. Então já vou beber água aqui para chegar até o fim do programa com vocês e com vós. Então vamos lá. Aproveitem aí em casa para também beber água. Aliás, aproveitem aí em casa para votar na nossa enquete lá no Papo Legal, porque já tem enquete rolando na nossa sala, Mercado Investimentos Real Oficial, a sala aqui do Mercado Investimentos, e a gente tem uma enquete hoje sobre classificar as organizações criminosas como terroristas. Você concorda em classificar as facções criminosas como terroristas? Essa é a pergunta da nossa enquete para vocês na nossa sala Mercado Investimentos Real Oficial. Sim, vai ajudar a combater a violência? Não, abre espaço para interferência externa e talvez, pois inibe o crime, mas o preço a pagar é alto. Então vai lá na nossa sala, já vota na nossa enquete, participa também do chat por lá. Eu sempre dou uma passada assim que possível para dar uma olhada, para conversar com vocês. Mas a enquete já está rolando e no final do programa a gente traz para vocês o resultado. Vamos então para o nosso fechamento? Vamos falar de fechamento de semana, do dia e do mês, porque sexta-feira a gente acumulou os três. Foi o fechamento de maio, teve o último dia útil do mês de maio, maio chegou ao final, como diria aqui de abelha. A gente teve o fechamento da semana, que foi mais uma semana negativa, aí com queda de 1,3%. E, além disso, fechamento do dia. Então, 3 fechamentos coincidindo na sexta-feira. E eu vou trazer os principais aspectos para vocês desses três marcos que a gente teve na sexta. Então, vamos lembrar aqui essa trajetória da nossa Bolsa, que chegou a acumular uma alta no ano bastante relevante. A gente teve uma alta forte no começo do ano até a metade de abril. Quando a gente flerta com os 200 mil pontos na metade de abril, a coisa começa a desandar. Então é justamente aí que tem o ponto de virada da Bolsa Brasileira. E alguns motivos fizeram parte dessa virada. E o meu papel aqui é contar para vocês quais foram eles. Então vamos entender essa trajetória que foi de uma ascensão ali do fim do ano passado até a metade de abril e depois a queda no mês de maio, metade de abril e no mês de maio, que foi aí um dos piores nos últimos tempos, trazendo uma queda muito grande e, mais do que isso, diminuindo a alta que a gente tinha acumulado no ano. Nossa bolsa ia muito bem no ano e agora muda um pouco de patamar, muda um pouco de figura. Inclusive, eu até separei aqui, desde meados de abril, que é justamente quando a gente tem aquele ponto de virada, de 31 sessões, então a gente teve 31 sessões na Bolsa, só 9 foram positivas. Então foi realmente um momento muito pessimista para a nossa Bolsa. E isso tem um motivo.
A gente tem as questões geopolíticas que têm pressionado muito a nossa bolsa aqui, não só a nossa bolsa, mas como os mercados emergentes de forma geral. Então, o que a gente vê acontecendo? O mercado está um pouco mais avesso a risco, ele está um pouco mais desconfiado dos rumos que uma bolsa pode tomar diante de incertezas geopolíticas, diante de uma alta no preço do petróleo. E aí vocês vão me perguntar, mas Débora, a nossa bolsa não tem um peso grande de commodity, não tem um peso grande de petróleo? Tem. E até a gente surfou nessa onda por uma boa parte do tempo. Mas agora, em maio, a gente teve uma virada que também foi uma desaceleração do preço do petróleo. Claro que em alguns momentos a gente tem picos de alta, mas o petróleo ele não está subindo no mesmo ritmo, na mesma velocidade que a gente via antes. Então, essa desaceleração do preço do petróleo também impacta aquelas perspectivas para a Petrobras. E a Petrobras sozinha, gente, também não ia fazer verão. Por mais que ela fique positiva alguns dias e vá na contramão do restante da bolsa, sozinha ela não tem fôlego para sustentar a alta. E isso aconteceu em vários dias que o petróleo avançou, a Petrobras acompanhou, mas sozinha ela não conseguiu levar a bolsa para o terreno positivo. Porque a bolsa tem o setor financeiro também, que é muito pesado, tem o setor de mineração e siderurgia, que de certa forma também está ligado a commodity, mas outra commodity, a gente está falando de minério de ferro, e a gente tem outros setores que acabam pesando, como por exemplo, consumo, varejo, construção civil, setor mais imobiliário ali, que tem sensibilidade a juros. Então, qual que é o cenário aqui que a gente vê mudar na metade de abril e que acaba impactando de lá para cá? Uma mudança na perspectiva de risco, então o mercado mais avesso, porque começa a enxergar um pouco mais de incerteza no meio do caminho em relação à resolução do conflito que nunca chega, inclusive tem mais ameaças e subidas de tom do que realmente tentativas de resolver esse conflito, e essa incerteza faz com que o recurso saia do risco e vá buscar proteção. Junto a isso, os títulos de dívida dos Estados Unidos tiveram uma alta no seu pagamento, uma alta no seu rendimento, porque os juros futuros por lá também começaram a subir. Quando isso acontece, o que os investidores estrangeiros fazem? Saem do mercado de risco e vão buscar esse refúgio. Já está incerto. Eles já não sabem para que direção a bolsa vai. A bolsa flerta com um patamar que ela nunca chegou. Isso é visto como um pico que não vai ser ultrapassado. E aí os investidores falam, bom, eu posso ficar aqui, ficar aqui e correr o risco de perder o que eu ganhei, diminuir o meu ganho, ou embolsar o lucro e colocar o dinheiro lá fora, que agora as treasuries, os títulos de dívida dos Estados Unidos, estão pagando mais. O que o recurso vai fazer no meio da incerteza? Ele vai realizar o ganho, embolsar o que ele teve de lucro e vai buscar esse refúgio nas treasuries, já que é um momento de instabilidade, um momento de incerteza. Então sai dinheiro do mercado emergente, não só do Brasil, mas dos mercados emergentes como um todo, para buscar esse ganho lá fora. E cada vez que a gente tem uma notícia que afasta essa resolução de conflito, que afasta qualquer negociação entre os Estados Unidos e o Irã, isso vai acabar perpetuando, isso vai fazer com que o recurso saia do risco cada vez mais. É isso que a gente chama de aversão ao risco. É justamente a pessoa estar avessa, né? Ela não quer correr o risco, ela quer buscar proteção. E aí sai dinheiro daqui para buscar esse refúgio. Nisso, o dólar sobe, o real desvaloriza e acaba ficando junto ali a uma perspectiva de uma bolsa que não vai subir com um real um pouco mais desvalorizado, o investidor estrangeiro vai realmente realizar ganho e sair. Então foi isso que a gente viu acontecer praticamente de abril para frente. Somado a isso, a gente tem instabilidade que vem do mercado por conta da volatilidade, conforme o cenário eleitoral vai se aproximando. Então, o momento da eleição, a corrida eleitoral, ela já é um propulsor de volatilidade, já impulsiona esse sobe e desce. A gente já esperava isso, só que junto ao cenário que a gente já esperava, veio essa questão do conflito que não é resolvida e parece que está longe de ser resolvida. Por mais que surjam ali fagulhas de negociação, a coisa não vai para frente. E nessa, as bolsas emergentes sofrem, o dólar sobe, e aí vocês vão me perguntar, mas o S&P e a Nasdaq continuam subindo? Sim, subindo, influenciadas, impactadas, impulsionadas pelo setor de tecnologia, que não é um setor que acaba tendo benefício aqui no Brasil. São
até ações bem específicas, mais ali concentradas, inclusive da Nasdaq. A gente viu vários dias aqui que a Nasdaq estava com uma alta bem superior ao S&P 500, dias que o Dow Jones foi para o negativo e que a Nasdaq subiu 1%. Então a gente vê essa alta muito concentrada no setor de tecnologia, que é o único setor aí que continua atraindo esse risco, essa disposição a correr risco. Mas, no geral, nos mercados lá fora, os outros subsetores também não vão tão bem, justamente porque vale o que eu falei aqui. Entre correr o risco de um setor, entre correr o risco da perda, o dinheiro prefere, o recurso prefere o refúgio das treasuries. Então a gente continua vendo essa mesma trajetória, foi o que derrubou a nossa bolsa, foi o que levou a gente para o pior patamar desde 2023 e que fez com que a gente tivesse só 9 sessões de 31 positivas. Então um cenário bem ruim, um cenário bem pessimista e com 7 semanas seguidas de queda. Faz tempo que a gente não fecha uma semana positiva aqui, justamente por tudo isso que eu expliquei. Essa semana, quando a gente olha o termômetro para a Bolsa, até tem mais gente otimista, porque depois de cair tanto, pode ser que a Bolsa ganhe um pouco de fôlego. Mas a semana também é mais curta por aqui, a gente tem feriado, tem emenda de feriado que acaba diminuindo também o volume de negociações, então vamos ver como é que a Bolsa se comporta nesse comecinho de junho e nessa semana, porque realmente maio foi um mês bem duro, bem difícil para a Bolsa brasileira. Vou beber mais um tiquinho de água aqui, pausa para reidratação, assim como acontece no futebol, e a gente volta para falar de Trump, porque o assunto é longo, o assunto é denso e eu vou falar bastante. Então, bora beber água aqui. Hidratados comigo. Bom, como vocês já acompanharam bastante aí no N1, no N2, em outros programas aqui da casa, o governo Trump enquadrou o PCC e o Comando Vermelho como terroristas globais. E aí vocês podem estar se perguntando, o que isso muda aqui para o nosso Brasil? O que isso muda? Que ameaça, que tom de ameaça é esse que Donald Trump está colocando quando ele enquadra organizações criminosas como terroristas? E aí aqui a gente tem a notícia do nosso site, o governo Trump oficializa a intenção de enquadrar as facções brasileiras como organizações terroristas a partir do dia 5 de junho. Então, praticamente no fim dessa semana. Ele oficializou essa intenção e provavelmente no fim dessa semana isso vai estar já vigente. E aí vocês podem estar pensando o que isso muda para o Brasil de forma geral. A gente fez um painel aqui para vocês. Eu vou explicar alguns pontos, mas eu quero aprofundar algumas reflexões aqui com vocês para a gente pensar de uma forma mais ampla. Porque o que mudaria, quais as consequências dessa classificação das facções brasileiras como grupo terroristas? Na justiça, por exemplo, investigações mais amplas, a atuação de agências de inteligência aqui no Brasil, punições mais severas, na imigração pode ter uma restrição maior a vistos, a deportação dos Estados Unidos mais facilitada e uma fiscalização maior e mais reforçada em relação a imigrantes brasileiros nos Estados Unidos. Nas finanças, aqui a coisa já começa a pegar, porque pode ter bloqueio de ativos, pode ter maior vigilância bancária e possível impactos em investimentos aqui no país, investimentos dos Estados Unidos aqui. Em relação à soberania, nem tenho o que falar, porque é debate sobre a ingerência externa e pressão dos Estados Unidos sobre a segurança brasileira. Então vamos pensar aqui em soberania e finanças junto, porque uma coisa está bem ligada à outra. A gente está falando de uma questão geopolítica, de um país que quer manter a sua hegemonia, um país que quer manter a hegemonia da sua moeda a qualquer custo. E isso já vem sendo mostrado há algum tempo pelo Donald Trump. Qualquer ameaça à hegemonia do dólar, ele reage muito fortemente. E aí vocês vão pensar, mas será que o Brasil ameaça de fato essa hegemonia? Qualquer país que tente ali, ou que tenha algum ponto de interesse dos Estados Unidos, eles não vão medir esforços para tentar alcançar esses interesses. Então, na verdade, aqui, eles estão agindo em interesse próprio. E hoje eu estava assistindo o N1, como sempre, aqui na redação,
E o professor, o José Cobor, ele falou de uma coisa muito importante, que não importa ali, os Estados Unidos tinha ali um grupo que era classificado como terrorista, mas a partir do momento que aquilo ou aquele grupo passa a interessar para os Estados Unidos, eles podem tirar essa classificação. Os Estados Unidos não é de hoje, não é só desse governo que usa as pessoas e coloca, né, os grupos, coloca as empresas, coloca quem eles tiverem que colocar como o outro. Eles precisam de um outro, inclusive, para sempre ter esse outro a combater. Isso é um ponto que vem durante a história toda dos Estados Unidos. E esse outro vai mudando de figura. E muitas vezes os Estados Unidos usam algumas pessoas como quase fantoches ali para conseguir o que eles querem. A gente viu isso acontecer até com a Sydney Sweeney, que foi usada pelo Donald Trump como um marco ali, como um ícone da direita dos Estados Unidos. Ele usa e depois joga fora quando não precisa mais. Ele precisa de justificativas. Donald Trump sempre age dessa forma. Ele precisa de uma justificativa, de um fantoche mesmo, de um espantalho, para realmente ter ali os seus interesses supridos, interesses esses que normalmente estão no pano de fundo. Claro, para quem não está vendo a figura inteira. E aqui no Brasil a gente poderia pensar em vários desses fatores que estão no pano de fundo, que estão ali, né, escondidos sob esse fantoche que é colocar os grupos, as organizações criminosas como facções terroristas, como se fosse um grande combate ao narcotráfico, como se o narcotráfico fosse o outro dos Estados Unidos, mas por trás eles têm outros interesses que são mais econômicos do que qualquer coisa. Se a gente pega, por exemplo, o Pix, que é um alvo ali, já veio sendo atacado por Donald Trump em algumas ocasiões, e não é de hoje que o Pix é usado, porque pode-se usar o Pix para lavar dinheiro. Então, essa pode ser a desculpa que eles vão dar. Mas, na verdade, o que eles têm é o interesse econômico de empresas que estão sendo, na visão estadunidense, claro, prejudicadas pela atuação do Pix aqui no Brasil. O Brasil é um mercado consumidor grande, a gente tem um mercado interno grande, e se você tem um produto nacional, que é o Pix, que passou a ser muito utilizado pelas pessoas, para quem, na verdade, parou de ir dinheiro? Parou de ir dinheiro para as operadoras de cartão, por exemplo, que estão lá fora. A gente pode falar das principais bandeiras de cartão que são estadunidenses. Além disso, outras empresas que tentaram emplacar meios de pagamento aqui, como as Big Techs, e não conseguiram porque o Pix ganhou o coração do brasileiro. O brasileiro usa o Pix, virou, né, hoje uma das maiores formas de transação aqui, ninguém mais usa dinheiro praticamente, as pessoas têm a facilidade do Pix e ela também acabou pegando um pouco do espaço, dessa fatia de mercado dos cartões. Então atacar o Pix não é só porque você pode usar o Pix para, por exemplo, lavar dinheiro, como eles falaram. Não, você tem uma questão econômica por trás. A gente não pode esquecer, quando teve ali as tarifas dos Estados Unidos em relação ao Brasil, que tinha toda uma disputa, inclusive, com as Big Techs. Big Techs essas que apoiaram Donald Trump. E no momento que as Big Techs entram no embate com o Brasil, em relação à regulação e tudo mais, você tem o Brasil virando alvo com o fantoche ali da ditadura da toga, do Jair Bolsonaro. Então sempre tem um espantalho mesmo na frente, mas por trás vários interesses. Naquela ocasião também você tinha toda a discussão em relação ao BRICS, ter também não só a sua moeda, mas as suas transações ali, o que acabava mexendo com ou diminuindo esse poder dos Estados Unidos. Qualquer coisa que diminua ou que ameace diminuir o poder dos Estados Unidos, eles vão olhar como o outro e eles vão tentar atacar. Então aqui a gente pode falar também de outros interesses que podem ter ali dos Estados Unidos para cá, como, por exemplo, as próprias terras raras e os minerais críticos, que o Brasil tem uma reserva estimada de terras raras e minerais críticos, que é a segunda maior do mundo, fica atrás da China, e existe uma disputa de interesse em relação a esses minerais, em relação a essas terras. E não coincidentemente, você pode ter uma interferência aqui que vem de forma
extraterritorial e judicial, porque vai vir de uma forma de sanção, ela vai vir de um outro país para cá, sem passar pelos processos brasileiros, ferindo inclusive a nossa soberania territorial. Então os Estados Unidos, quando colocam um país na mira, quando eles colocam algo no alvo, é isso que eles querem, interferir diretamente naquele país sem passar pelos processos do próprio país, extrapolando o território deles e agindo em outro país, seja com as agências de inteligência, seja com a fiscalização bancária, e aí você abre um precedente enorme para que haja uma interferência de outro país aqui na nossa soberania, seja na nossa soberania financeira, na nossa soberania territorial, na nossa soberania jurídica. Então você tem um país que passa a interferir aqui, e inclusive de forma até sem muita explicação, eles podem passar a fiscalizar, a acompanhar, a monitorar transações sem ter que explicar para o governo brasileiro o que eles estão fazendo, e abre esse precedente com interesses que servem ao governo dos Estados Unidos e ao país deles. Então é algo muito problemático, e o PIX aqui é só um exemplo disso, mas é um exemplo muito emblemático, porque tem um interesse econômico e é algo muito popular no Brasil, e que eu acho que acaba sintetizando essa interferência e esse uso também de, por exemplo, um instrumento de pagamento que acaba diminuindo o lucro remetido para os Estados Unidos e que pode ser usado como justificativa por uma questão mais estapafúrdia. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, e sempre tomem cuidado, gente, com quem defende isso. Porque quem defende essa interferência, quem defende essa classificação, não está preocupado com o país. Também está preocupado com os interesses próprios, ainda que isso fira o próprio país. Um Flávio Bolsonaro da vida, um Eduardo Bolsonaro da vida, que comemoram isso, que comemoram essa classificação, eles estão pensando em benefício próprio, como se eles não fossem ser descartados pelo Donald Trump na primeira ocasião, como já foram várias vezes. Então, aqui só reiterando, Donald Trump usa essas pessoas, usa grupos para tentar, e não só Donald Trump, mas outros governos também dos Estados Unidos, para tentar manipular, conseguir o que quer e depois jogar fora, como sempre faz e sempre fez. Como não quero atrasar aqui a entrega do meu programa e nem o Rolê CL, eu só vou convidar vocês rapidinho para falar sobre a nossa aula de ontem. Inclusive foi um sucesso, eu estava aqui e participei da aula, então vi aí o sucesso que foi nossa aula de como construir o patrimônio depois dos 50. O replay já está liberado para vocês. Quem não assistiu, estava vendo o Jogo do Brasil, não deu para ver, estava ali no segundo tempo, pegado, o Brasil aí marcando gol. Calma que vai dar para assistir. Quem quiser reassistir para absorver melhor também tem essa oportunidade agora. É só entrar em iclmercado.com.br ou apontar a câmera para o QR Code que está ali no cantinho. Vocês assistem a aula e vão conhecer, né, o nosso curso aqui do Investidor Mestre, que vem com uma série de novidades, inclusive para o público 50+. Então, se você tem interesse, entra aí, assiste o nosso replay, porque a aula foi muito valiosa, até para quem não tem 50 anos ainda e pensa em construir patrimônio, pensa em sucessão patrimonial. Essa aula é para vocês e foi uma aulona mesmo, então não perde a chance de assistir e de conhecer também o Investidor Mestre, que eu faço parte, inclusive. Agora eu vou arrastar para os nossos vizinhos de cima, porque o William De Luca e Guga Noblar já estão apostos para receber vocês, mas antes fui lembrada aqui pela voz da consciência, o meu grilo falante, que lembrou da enquete. Então vamos ver o resultado do nosso papo legal, da nossa enquete lá, porque ninguém, zero, para surpresa de ninguém também, acha que classificar as facções criminosas como terroristas vai ajudar a combater a violência. Gente, a gente sabe que isso é só pretexto. Mas vamos lá, 97% dos participantes acha que abre espaço para interferência externa e 3% concorda ali num talvez porque inibe o crime, mas o preço a pagar é alto. Então, a maioria votou aqui, a voz da audiência, que abre espaço para interferência externa, e é justamente isso que é preocupante. Agora sim, vocês ficam com o Rolê ICL e eu volto amanhã
para falar o que mexe com a nossa bolsa, com o nosso bolso e com as nossas vidas. Um beijão e até lá! Fala galera, tem uma boa notícia. Na nossa última aula ao vivo, como construir patrimônio depois dos 50, a gente teve milhares de pessoas que passaram pela transmissão. Mesmo assim, muitas pessoas não conseguiram participar e a gente recebeu muitas mensagens pedindo o replay. Então a gente conseguiu aqui, junto com a equipe, liberar por um tempo limitado a gravação dessa aula que mostra o caminho para a construção de patrimônio com investimentos sem cair nas armadilhas mais comuns. E aproveita, porque no final a gente abriu as inscrições para o nosso programa mais completo sobre finanças, investimentos e educação financeira, com cursos, conteúdos diários, relatórios, encontros ao vivo, comunidade e suporte dedicado. É o Investidor Mestre, agora na versão 3.0. E quem garantir a vaga agora ainda vai ter surpresas incríveis. Se quiser saber quais são, clica aqui embaixo e assista a aula, porque é lá que a gente conta sobre o nosso mega pacote.